meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E para esse episódio nós trouxemos alguns convidados. Clara, você poderia compartilhar um pouco da sua experiência pessoal ou observações de como a ansiedade se manifesta em indivíduos LGBT? Então, minha história mais ou menos foi que... eu acho que desde pequena, né, eu sempre soube assim, mas na minha cabeça ou existe o hétero, existe que eu era lésbica e na minha cabeça, sabe, não fazia muito sentido pra mim, não tinha um meio termo ali que é a bissexualidade. Aí só depois de muito tempo, eu acho que eu já tinha uns 15, 16 anos que eu descobri, né, mais ou menos, o que era. E aí eu fiquei com uma menina pela primeira vez, e aí eu vi que eu gostei, né, e foi isso e tal. Fui ficando com algumas meninas e eu acho que eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, então eu lembro que eu queria contar pra ela, mas a minha mãe é bastante da igreja, então eu tinha medo que ela não aceitasse, mas ao mesmo tempo eu sabia que não ia ser muito assim, porque eu sei que eu sou muito próxima da minha mãe. Então, quando eu contei pra ela fechou um pouco a cara, ela tipo não... Acho que, como ela disse, o medo dela era muito maior em relação de eu sofrer preconceito, que o problema não era eu ser da comunidade LGBT, e sim do fato que ela tinha medo de ir numa festa, talvez ficar com uma menina e alguém quiser arrumar problema comigo. Entendi. E você já foi procurar ajuda, já visitou algum centro de psicologia pra realmente lidar com essa questão da comunidade LGBT por você ser bissexual? Então, logo após eu contar pra minha mãe, como eu disse, né, ela teve uma reação, não uma reação ruim, mas um tempo, né, pra entender um pouco. Eu fiquei muito triste, porque eu sempre senti que minha mãe era minha melhor amiga, que eu podia contar tudo, mas ela fechou a cara e aquilo me deixou muito triste. Na época eu tava fazendo psicóloga. Então, eu lembro que a minha mãe mesmo quis ir na psicóloga pra gente conversar com ela e tal. E pras duas meio que se entenderem, né? Eu entender minha mãe, ela me entender. Porque gerou uma questão de, tipo, a minha mãe olhar pra mim e falar: eu não tenho problema em você ser bissexual, meu problema é você sofrer preconceito, porque se fosse na minha época, eu sei que isso aconteceria com você. E aí eu lembro que a minha psicóloga conversou bastante com a gente e tal, e tá tudo bem. A minha mãe hoje em dia é bem tranquila com isso. Então agora eu vou fazer algumas perguntas pra vocês, estudantes de psicologia. Quais são os sintomas mais comuns da ansiedade? Normalmente os sintomas mais comuns de ansiedade se manifestam em questão de preocupação excessiva, dificuldade de concentração, taquicardia, coração batendo muito rápido, sudorese também, as preocupações excessivas que começam a interferir no dia a dia da pessoa, insônia também, né? Então todas essas questões de se preocupar demais e não conseguir fazer as coisas por uma preocupação, às vezes que é irracional, mas que a pessoa não traz pro lado racional. E aí esses sintomas começam a vir e a pessoa não tem um controle sobre eles. Legal. E vocês conseguem diferenciar e dizer um pouco pra gente qual que é a diferença entre ansiedade normal e um transtorno de ansiedade? Um transtorno, a ansiedade na verdade ela é uma sensação fisiológica natural, né, que a gente desenvolveu ao longo do tempo e é uma questão de segurança e de sobrevivência, né? Então quando a gente se depara com uma situação de muito estresse, o nosso corpo libera adrenalina e isso gera ansiedade na gente pra gente poder agir de forma rápida e sair da situação de perigo. O problema é quando isso vira uma coisa que começa a ser muito frequente, mais do que deveria, não só em situações de risco, de estresse real, né? O que vai diferenciar na maior parte o que é uma ansiedade normal, assim, né, que todo mundo tem preocupações excessivas às vezes, quando você tá por uma situação, é uma situação mais tensa, ou passando por um momento mais difícil, o que vai mudar esse quadro para um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né, que é a ansiedade como a gente conhece, é a questão da ocorrência e da frequência de que essa preocupação acontece.
quando você começa a ter isso e assim manifestar vários sintomas que estão dentro do diagnóstico das doenças, critérios diagnósticos. dos critérios de diagnóstico das doenças mentais, se você começa a manifestar esses sintomas cada vez mais, isso vai se transformar num transtorno de ansiedade generalizada. Você teria que apresentar alguns sintomas. Para se caracterizar como um transtorno de ansiedade, teria que apresentar os sintomas da ansiedade que estão descritos lá no DSM durante um período de tempo específico, né? E que causasse prejuízo na vida social da pessoa, que ela fosse impossibilitada de fazer as coisas que ela fazia antes. Entendi. Então, Growers, agora a gente vai começar a nossa dinâmica, que consiste em fazer poses de yoga. E a gente tá aqui com a Maria Eduarda, que vai ajudar um pouco a gente a como seguir nessas poses. É isso. Tá bom, gente, eu não sou tão boa assim no yoga, mas eu sei algumas coisas, então eu vou tentar mostrar aqui. Primeiro, daí a gente coloca o pé em cima aqui e a gente começa virando o pescoço. A gente alonga o pescoço, o braço, tudo. Daí agora tem uma posição que é a posição do alongamento do gato. O que é? A gente faz assim e deita assim. Nossa, e faz assim. Daí beleza, daí tem também de esticar a perna aqui e fazer assim. Que isso? Daí beleza, daí a gente coloca esse pé aqui, fica assim, sobe. Me perdoa. E tem a posição de virar assim. Daí sobe, tem outra também que é assim. Finalizar, tem essa que também é super fácil e a gente trabalha o equilíbrio, que é exatamente assim. Então, Growers, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado.